Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane e vou conduzir mais uma aula de matemática com vocês. Hoje estamos na aula 37 e vamos então para os nossos materiais. Você vai precisar do caderno ou uma folha, lápis e borracha, uma caixinha, pode ser uma caixinha de leite, pode ser uma caixinha de remédio, desde que você solicite a um adulto que pegue essa caixinha para você e você vai ter que desmontar essa caixinha, tá? E uma tesoura. Eu vou dar um tempinho para você separar esse material e eu já volto. Separou então o seu material? Vamos então aos nossos registros de hoje. Registre lá no seu caderno a data que você está assistindo essa videoaula, o nosso componente que é matemática e o assunto de hoje que é planificação. Eu vou dar mais um tempo para você fazer esse registro e eu já volto.
Registros feitos, vamos então para a nossa aula. Olha as crianças aqui e escrito ali planificação. O que será que é uma planificação? Percebam que as crianças estão dentro de uma caixa um pouco aberta. E ó, apareceu mais uma caixa. O que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Vamos ver. O que é uma planificação? Planificação é a representação no plano de figuras espaciais. Estão vendo aqui um cubo? Perceba que ele gira e aparece várias faces dele, mas se eu tiver que representá-lo em uma região plana, como se eu estivesse desenhando esse cubo, mas numa região plana, num papel ou aqui na mesa, como é que eu faria para representá-lo? Pegando essas faces e deixando todas elas representadas em um plano. Olha só como que ficaria. Essa é uma das representações dele, como se fosse algo que eu desmonte, né? E depois eu posso remontar. Nós vamos fazer isso hoje, tá? Vamos começar então justamente por ele. Vamos começar falando sobre o cubo. Olha só o cubo. Nós temos aqui faces, cada uma dessa região plana que a gente chama de face. Então, eu vou contar com vocês quantas faces nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui atrás 6. Por que isso é importante a gente saber? Porque quando eu vou fazer uma planificação, eu tenho que saber quantas dessas faces eu vou ter que representar no plano, certo? Então, agora nós vamos fazer a planificação, mas para isso, nós vamos identificar quais são as figuras geométricas planas que encontramos nas faces desse cubo. Será que tem mais de uma? Será que é uma só? Nós já vimos que tem um quadrado. Olha lá o quadrado. Vou mostrar para vocês aqui, vou abrir minha caixinha. Olha só, quando a gente desmonta a caixa, o que é que aparece? Olha só, dos dois lados, tá vendo que aqui nós temos algumas abinhas? Aqui, ó, é para segurar um lado com o outro quando eu vou fechar a caixinha, mas esse você não conta, tá? A gente só conta essa parte aqui, ó. Lembra que nós contamos 6? 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Olhando ali, foi o que a gente fez, né? Nós fizemos aqui, ó, 4 e 3. Mas você sabia que o cubo ele tem 11 planificações diferentes? Então, essa não é a única maneira de nós fazermos a desmontagem, a planificação de um cubo. Existem 11 maneiras. Vamos ver um vídeo agora que mostra para nós quais são essas 11 outras formas de se planificar um cubo? Preste bem atenção ali na tela.
E aí, crianças, gostaram do vídeo? Vocês viram que interessante? Temos 11 maneiras diferentes de fazermos a planificação de um cubo. A gente pode até usar isso como uma brincadeira em casa. Temos aqui todas as maneiras que a gente consegue fazer essa montagem e desmontagem de um cubo. Bem legal, né? Vamos continuar, então? Vamos agora planificar o paralelepípedo. Você sabe o que é um paralelepípedo? Eu tenho um modelo aqui. Aqui é um sólido geométrico, paralelepípedo, e tenho um outro aqui também. Ambos são modelos de paralelepípedo. Olha só, eu tenho uma face retangular, 1, 2, 3, 4 faces retangulares, e nesse caso aqui eu tenho uma base quadrada dos dois lados. Então, são 6 faces. Aqui eu também tenho 6 faces, só que aqui eu só tenho retângulos maiores, eu não tenho quadrado, embora o quadrado também seja um retângulo. Então, eu tenho 2 formas diferentes de paralelepípedos. Essa aqui, inclusive, é parecida com aquela embalagem que você separou agora há pouco, ó. É mais parecida com essa aqui, embora a minha seja grande. Vamos, então, planificá-lo. Quais são as figuras, então, que nós encontramos nas faces desse paralelepípedo? Do que ele é formado, né? Vamos abrir aqui e a gente já descobre. Deixa eu dar uma... Vou abrir aqui com vocês. Descolar para descobrir que figuras geométricas, então, eu já falei, mas a gente precisa ver, né? Já falei para vocês que é retângulos, mas nada como ver na prática. Parece uma caixinha de bumbum. Aqui eu vou ter que cortar mesmo. Quase pronto. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui. Olha só. Consegue perceber que nós temos só retângulos aqui? Um retângulo, 2 retângulos, 3, 4, de tamanhos diferentes. Ó, esse é igual a esse, é o mesmo tamanho. Um fica em cima, outro fica embaixo. Na lateral, eu tenho esse tamanho e tenho um igualzinho aqui embaixo. E temos o que a gente chama da tampa dessa caixinha, né? Também é um retângulo, ó. Essa tampinha e essa tampinha. Então, esta é a planificação, ó. Se eu colocar aqui, eu tenho esse modelo de sólido, ele está planificado e 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces retangulares. Então, continuando aqui, as figuras geométricas que a gente encontra é retângulo, são 4 desses grandes e 2 retângulos menores
que são as tampas que vai fechar a nossa caixinha, o nosso paralelepípedo, certo? Continuando. Mas agora nós vamos planificar o cone. Será que eu tenho um cone aqui? Tenho um cone aqui. Olha só. Qual é a característica do cone, né? Nós já vimos em outra aula. Nós temos uma face arredondada e temos uma face plana, que fica sendo a nossa base, né? Como é que fica ele planificado? Vamos ver. Se eu planificar o cone, o que que eu vou ter? Quais são as figuras que a gente encontra, né? Eu vou ter um círculo, olha só, é a base dele. Tá lá. E temos o setor circular, que é aquele ali. E eu já mostro para vocês o que se trata, o que que é o setor circular. Vou aqui recortar, então. Vamos ver como é que fica o nosso cone. A abinha dele já saiu. Abrindo. Quase terminando. E botando aqui. Opa. Tá difícil aqui, crianças. Mas consegui. Olha só como que fica ele planificado. Nós temos, então, um setor circular, que é como se fosse uma fatia de um círculo, e temos um outro círculo menor, que seria a base quando a gente fecha, né? Fechando aqui. Mas por que que a gente chama esse de setor circular? Porque a gente pega uma parte de um círculo. Retirando agora, ficou aquele, como se fosse uma fatia dele, então. Esse a gente chama de setor circular. Olhando aqui de novo, vejam que deu bem certinho, né? Montando de novo, ó. É como se fosse um chapeuzinho de festa. É o nosso cone. Vamos em frente. E o cilindro? Olha o cilindro girando ali. Como é que será que ele fica? Quais são as figuras geométricas que a gente encontra quando a gente planifica esse cilindro? Vamos ver? Vamos ver primeiro, né? Depois a gente compara. Olha que grande! Vou então abri-lo para ver como que ele fica planificado. Tirando as fitas. Olha só, a primeira já saiu. Vou tirar outra. Vou recortar mesmo que fica mais fácil. Bem, opa, consegui. Agora, vou abrir. Vou tentar tirar sem estragar, crianças. Não sei se vai ser possível. Foi bem difícil montar esse aqui, viu? E desmontar também tá sendo difícil. Se fosse um presente, a gente já arrancava tudo, né? Rasgava aqui. Ó, rasguei um pouquinho aqui, mas não tem problema. Ah, consegui! Olha só. Se a gente for planificado, essa figura do meio aqui é um retângulo e eu tenho duas bases e elas são
círculos. Ó, o primeiro círculo aqui embaixo e o outro círculo em cima. Estão enxergando bem? Então, se eu colocar aqui na mesa, eu estou representando a planificação do cilindro. Retângulo e 2 círculos. Vou deixar aqui. Vamos ver ali. Então, eu tenho retângulo, olhe lá, e 2 círculos, um de cada lado. Tudo bem? Entenderam? Mas, e a pirâmide? Como é que fica a sua planificação? Mas depende da pirâmide, né? Eu trouxe aqui para vocês a pirâmide que tem a base triangular. Por que triangular? Porque ela tem 3, vem de 3 lados, 1, 2, 3 lados. Então, é um triângulo. Olha só, a base dessa pirâmide é esse triângulo. E em volta, nós temos mais 3 triângulos também. Então, essa pirâmide, ela tem triângulos nas faces laterais e também na base. Olha só como que fica, então, a planificação. Temos triângulos, aquele triângulo ali é a base, que é esse aqui, e fazendo a planificação fica daquela forma. Vamos ver se é isso mesmo? Vou tirar aqui, esse aqui parece que tá mais fácil que os outros. A pirâmide é até mais fácil de construir. Viu? Eu só fechei aqui em cima e ela já parou, bonitinho. Vamos desmontar então, olha, fazendo a planificação. Olha lá. Desse lado, com as abinhas, né, para segurar. E desse lado, para vocês enxergarem bem quais são as figuras que nós temos. Olha a base aqui, ó, bem no centro. É um triângulo. E nas laterais? Também são triângulos. Fechado, aberto. Confere? Certo? Será que é o único tipo de pirâmide que existe? Vamos ver? Essa pirâmide aqui, ela é um pouquinho diferente dessa. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Olha só essa que a gente acabou de ver. Ela tem a base com um triângulo. Eu vou pegar outra aqui e vou mostrar. Qual é a figura que tem na base dessa pirâmide aqui? Esse é um quadrado. Olha como é diferente. Essa, triângulo, e essa, um quadrado. Aqui nessa tem 3 lados, ó. Um lado, 2 lados, 3 lados. E de cada lado sai um triângulo. Ó, um lado, um triângulo. 2 lados, 2 triângulos. Terceiro lado, terceiro triângulo. Essa aqui tem 4 lados, então daqui vai sair 4 triângulos, certo? Vou abrir aqui para vocês verem como eu estou falando a verdade. Tá bem facinho de abrir essa aqui também. Só tirar a fita. Acho que vocês iam adorar brincar com esses modelos de sólido aqui. Montar, desmontar. Uma já abri. Deixa eu abrir a outra. Pronto. Agora eu consigo mostrar para vocês. Em cada lado vai sair um triângulo. Segundo lado, segundo triângulo. Terceiro lado, terceiro triângulo. Quarto lado, quarto triângulo. Né? Então, são 1, 2, 3, 4 triângulos e uma base quadrada. Vamos ver se é isso mesmo? Quais as figuras geométricas planas que a gente encontra? O quadrado, que seria a base dele. Olha lá a base. E triângulos.
São 4 nesse caso. Então, eu pergunto para vocês, e se a base de uma das pirâmides que a gente fosse estudar tivesse 5 lados? Quantos triângulos eu ia ter? Se aqui tem 4, tem 4 triângulos, ali tem 3 triângulos. Se tivesse 5 lados, teriam quantos triângulos? 5. Muito bem. Então, a pirâmide vai ter a quantidade de faces laterais de acordo com a sua base. Eu mostrei, então, para vocês 2 tipos de pirâmides. Um com base triangular, outro com base quadrangular. Mas, e a esfera? Será que eu consigo pegar uma esfera e planificar essa esfera? Eu trouxe, então, para vocês aqui um exemplo do globo terrestre. Nos estudos do globo terrestre, isso se você ainda não estudou, você vai estudar lá em geografia, que a gente consegue fazer uma aproximação de planificação. Porque a esfera, ela não tem como ser planificada de forma exata, mas nós conseguimos sim fazer algumas aproximações. Vou mostrar para vocês aqui uma tentativa de fazer essa planificação. Então, a esfera não tem face plana, tá vendo? Aqui é uma superfície esférica, é uma superfície curva. Mas a gente pode, então, fazer uma planificação. Olha só, eu trouxe para vocês aqui uma atividade que pode ser que vocês venham a fazer ainda em geografia. A gente faz algumas tentativas de planificação, tá? E eu vou mostrar aqui, ó, já recortada, essa mesma planificação, recortadinha já. Vou pegar uma bolinha de isopor e vou colocar aqui para vocês verem como vai ficar mais ou menos parecido. Vou aqui fechando minha bolinha de isopor. Olha só. Estão vendo? E, ó, aqui, ó, eu vou abaixando e ele vai contornando a minha bolinha. Deixa eu colocar umas fitinhas aqui pra gente ter uma ideia. E assim a gente vai fechando todas essas separações e ele fica no final com um formato, ó, se eu fosse colocar todas as fitas aqui, ele vai ficar no formato de um globo terrestre planificado. Como está aqui, ó, como se a gente cortasse em várias tirazinhas e planificasse e depois, juntando, forma novamente o globo. Olha ali um exemplo. A gente pega cada uma dessas separações aqui, desses gominhos, e vai montando. É uma atividade bem legal que vocês ainda vão fazer. Mas não tem como planificar de forma exata. Observe cada uma das planificações e descubra o nome da figura geométrica espacial correspondente. Agora a gente vai fazer o contrário. Agora eu vou dar a figura já planificada e você aí em casa vai dizer para mim qual é o modelo de sólido, qual é a figura espacial, certo? Qual é a figura espacial que tem um retângulo e tem 2 círculos? A gente acabou de fazer aqui, você se lembra? Qual é? O cilindro. Temos aqui, esse aqui, né? Ó. O retângulo e 2 círculos. Continuando. Uma base quadrada e 4 triângulos. Como que é o nome dessa figura espacial? Você se lembra? Essa
É a pirâmide de base quadrada. Ela está aqui, ó. Base quadrada e 4 triângulos. Pirâmide de base quadrada. Nós temos, então, aqui agora 4 retângulos. 1, 2, 3, 4 retângulos maiores e 2 retângulos menores. Que figura é essa? Qual figura espacial nós estamos falando? Do paralelepípedo. Então, eu vou pegar aqui o paralelepípedo para a gente lembrar. Olha lá. É essa planificação aqui. Nosso paralelepípedo. Retângulo, 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 retângulo. São os retângulos maiores. 2 a 2 do mesmo tamanho. Esse com esse mesmo tamanho, esse com esse do mesmo tamanho, esse com aquele de lá também o mesmo tamanho. Paralelepípedo. Muito bem. O que mais? E essa figura aqui é a planificação de qual das figuras que a gente já viu? É do cone. Essa aqui. Deu um trabalhinho para fazer. E para mostrar também, para abrir para vocês. Olha só. O setor circular, né? E o círculo na base. Certo? Esse ficou fácil, né? Esse, então, é um triângulo na base e 3 triângulos nas laterais. Como que é o nome dessa figura quando a gente monta ela de novo? Como que é o nome disso aqui? É uma pirâmide. Mas eu tenho que falar qual é o formato da base. Pirâmide de base triangular. Certo? E esse? Esse é fácil também. Foi o primeiro que a gente fez. São 6 quadrados. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. É aquela planificação que tem mais 10 maneiras além dessa aqui, né? São 11 maneiras de se fazer essa planificação. Uma delas é essa. Esse aqui é o nosso cubo. Todas as faces são iguais, são quadrados. Agora, crianças, é a vez de vocês fazerem a sua planificação. Como? Agora você vai pegar aquela caixinha que você separou, ou uma embalagem qualquer que seja nesse formato. Você vai pegar essa caixinha, vai recortá-la e vai fazer a planificação. Mas eu quero que você primeiro acompanhe aqui como eu vou fazer, porque eu vou dar uma sugestão de como você fazer isso. Vamos então fazer uma planificação. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando você pegar sua caixinha, coloque um número em cada face. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 faces. Aí eu ia colocar o número 1, 2, 3, 4 para eu não me perder, para eu saber quantas faces eu ainda tenho que desenhar. Então, eu vou fazer aqui a face número 1, que é a minha base. Eu vou colocar aqui e vou contornar. Olha só. Qual será a figura geométrica plana que vai aparecer quando eu fizer esse contorno? Como que é o nome dessa figura? É o triângulo. Olha só como que ficou. Essa é a minha base. Vou colocar aqui a face número 1. Certo? Continuando. Vou colocá-la aqui de novo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou deitá-la e fazer o contorno também. Aqui. O que será que deu? Qual figura geométrica que tem aqui? Essa vai ser a minha face 2. Olha lá. Continuando. Aqui. Posicionei aqui de novo.
e vou deitar ela aqui também. Contornando. Aqui. Só lembrando que você não precisa fazer como eu estou fazendo, tá? Essa aqui é só uma dica de como fazer a planificação. Olha lá. Continuando, só falta mais uma. Lembra que a gente contou que eram 4 faces? Já tem 3. E a última, ó, posicionei a base e vou deitar. Fazendo bem direitinho, ajustando, fazendo o contorno. A gente já sabe qual é a figura geométrica que vai aparecer aqui nesse contorno, né? Como que é o nome? É um triângulo. Esse vai ser o 4. Olha como que ficou. Então, essa foi a minha dica de planificação, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Então, pegue lá sua caixinha, pegue a sua tesoura, faça um recorte se você quiser e desenhe já ela planificada, ou faça como eu falei, coloque os números em cada face e vá desenhando, rolando essa caixinha e fazendo os contornos, tá bom? Eu vou dar um tempo para você e eu já volto.
E aí, conseguiram fazer? Eu trouxe aqui uma caixinha também, parecida com aquela que eu sugeri lá no início. Olha só. E quando a gente abre, eu cortei as abas, né? Que é aquelas abinhas que ajudam a fechar a caixinha, porque o que interessa para nós mesmos são as faces retangulares. 1, 2, 3, 4 faces e os 2 retângulos menores. Eu espero que tenha ficado assim lá no seu caderno. Então, o nome dessa planificação é a planificação do paralelepípedo. Tudo bem? Vamos continuar então. Vamos agora para o nosso quiz. Perguntinhas rápidas. Qual é o sólido geométrico que está representado na planificação? Acabamos de ver. Será que é o cubo? Será que é o paralelepípedo? Ou será que é o cilindro? Letra A, letra B ou letra C? Acho que eu estou ouvindo aqui. Você falou a letra B, paralelepípedo. Isso mesmo. Essa é parecida com a nossa caixinha, só que ali todos os retângulos são do mesmo tamanho. É a planificação desse sólido geométrico aqui, ó. Em frente, qual é o sólido geométrico que tem sua planificação formada por 2 círculos e um retângulo? 2 círculos e um retângulo. Será que é o cilindro? Será que é o cone? Ou será que é a esfera? 2 círculos e um retângulo, lembram? Será que é o cilindro, cone ou esfera? Ele é o cilindro. Vamos ver lá. Isso aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido e feito muito bem a sua planificação. A próxima aula está lá na tela dica. Muito bem, crianças. Obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê na próxima aula. Tchau!